Hey guys, e aí galera, mais um vídeo no canal Alexandre do Texas e hoje eu vou estar entrevistando o meu amigo Antônio Caiado, sargento do exército americano, e hoje a gente vai estar contando a história dele porque ele é lá da cidade de Sancreilândia, estado de Goiás, com menos de 10 mil habitantes, hein? Alô Goiás! E vamos contar a história do Antônio. E hoje eu tô meio rouco aqui, ô piazada, tô gripado, não é Covid, mas estamos bem aqui. E antes de assistir o vídeo, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo, senta a espora no like e deixa um comentário aí pra nós. Antônio, a primeira pergunta que eu vou fazer pra você é: quem era o Antônio Caiado no Brasil antes de vir para os Estados Unidos? Então, Alexandre, Antônio Caiado, antes de vir para os Estados Unidos, era uma pessoa normal no estado de Goiás, como você mesmo falou no início. Eu sou de uma cidade pequena, no interior de Goiás, mas antes de vir para os Estados Unidos eu já morava na capital, já estudava em Goiânia, e antes de vir para os Estados Unidos eu me formei em Ciência da Computação em Goiânia. Mas eu gosto de contar um pouco da minha história, desde as minhas raízes, que eu vim do interior de Goiás, uma cidade com menos de 7 mil habitantes, hoje eu diria, menos de 10 mil habitantes. E foi lá que eu comecei a dar os meus primeiros passos e comecei a sonhar mais alto para buscar uma vida melhor, para buscar uma educação melhor, e essa foi um dos motivos ao qual eu mudei para os Estados Unidos. Mas o Antônio Caiado de antes de hoje, eu acredito que seja quase o mesmo, uma pessoa simples, uma pessoa que veio de família humilde, que apesar do nome não tem nada muito ligado com o que muitas pessoas pensam, que eu sou a pessoa que eu era antes e a pessoa que eu sou hoje. Eu sou uma criança que começou lá nos seus 8 anos de idade a vender pão na rua às 4 horas da manhã, antes de ir para a escola às 7. Então, meus pais sempre me ensinou muito a trabalhar, me ensinou muito valores da vida e os valores realmente que um ser humano deve ter se ele quer vencer na vida. E eu acredito nesses valores, são valores que eu vivo até hoje, não só comigo, mas tento fazer com que minha família, com que meus amigos também passem a viver esses valores. Então, aos 8 anos de idade eu já vendia pão na rua, antes de ir para a escola. Tudo que meu pai aprendeu a fazer na roça, eu sei fazer. Então meu pai e minha mãe sempre me incentivou muito a estudar e a trabalhar. E criou a gente desse formato. Assim que eu fiz meus 12 anos de idade, eu me mudei para Goiânia para continuar minha educação, buscando uma educação melhor e para viver novos desafios. E em Goiânia eu vivi até os 12, dos 12 até os 21, e 2005 foi quando eu me mudei para os Estados Unidos. Então esse era o Antônio Caiado antes de vir aos Estados Unidos. Ô Antônio, e como foi sua chegada aqui? Então, Alexandre, a minha vida para os Estados Unidos foi bem diferente do que todo mundo imagina. Eu não tinha um sonho inicial de vir para os Estados Unidos. Eu iniciei um processo de cidadania australiana, pensava em me mudar e me migrar para a Austrália legalmente, mas o processo começou a demorar muito tempo, então eu decidi vir para os Estados Unidos para estudar inglês e aprender a língua durante esse esperar do processo da cidadania australiana. Mas depois de estar aqui, já depois de 3 anos, eu resolvi ficar nos Estados Unidos porque eu já tinha acostumado, já tinha me aculturado com os Estados Unidos. A vida e o viver no início aqui foi muito difícil. Eu saí do Brasil com 21 anos de idade e também saí com um curso superior completo e cheguei nos Estados Unidos trabalhando do que encontrava. Os meus primeiros trabalhos aqui, eu ganhava praticamente $7 por hora trabalhando em McDonald's, fritando batata, fazendo hambúrguer, descarregando caminhão de areia. Então tudo que eu encontrava eu fazia. O contrário de que muita gente imagina, que a gente chega aqui e tudo seja fácil, mas não foi. Eu realmente comecei do zero e nunca perdi a esperança, porque sempre em mim eu tinha a esperança de que um dia eu voltaria não ao topo, mas voltaria a ser o que eu era no Brasil. Isso me custou 10 anos de vida. Me levou 10 anos para percorrer esse caminho de chegar como imigrante, como estudante, estudar, aprender uma língua, a pegar a documentação, a ser reconhecido como cidadão americano, como um residente permanente. Isso tudo me durou um período de 10 anos para voltar a ser cientista da computação. Então o início foi muito difícil. Quando eu saí do Brasil para viver nos Estados Unidos, eu não conhecia praticamente ninguém aqui. Meu pai estava aqui por 2 meses, porém, quando eu cheguei foi quando eu comecei a alavancar todo o processo de eu e meu pai a começar a viver aquele sonho americano. Então,
trabalhar entregando jornais, foi trabalhar em restaurante como cozinheiro, foi trabalhar realmente e trabalhar duro, pensando em um futuro melhor. O que eu fiz e que eu faço até hoje, que é diferente muito dos imigrantes, eu sempre tive goals na minha vida, eu sempre tive um planejamento. Então, quando eu cheguei aqui no início, eu tinha um planejamento de que cada 90 dias eu faria uma coisa e eu esperava que alguma coisa acontecesse. Por exemplo, quando eu cheguei aqui, eu morava em um quarto que hoje é menor do que o closet da minha casa. E lá morava eu, meu pai, mais 3 pessoas. Praticamente dormia um em cima do outro, quase. Então, com 90 dias de prazo, eu disse pro meu pai, em 90 dias a gente vai estar em um quarto, só nós dois. E assim a gente fez acontecer, porque a gente tinha planos de vida e a gente fez isso acontecer. 6 meses depois, eu e meu pai já morava em um kitnet, então eu já tinha um plano de fazer aquilo. Então a gente junto lutou e foi fazer isso. E com 1 ano de prazo a gente já morava em um apartamento só nosso. E assim foi vivendo. Já no meu início aqui, muitas das pessoas não acreditavam e falavam que eu era só um louco ou um sonhador, mas já no meu 2º ano nos Estados Unidos, eu pude tirar a carteira de motorista profissional aqui e comecei a dirigir caminhão. Era um jovem de 22 anos de idade e já dirigia um caminhão de 53 pés de tamanho, uma carreta com 18 rodas, e percorri todo o país antes dos meus 25 anos de idade, viajando, carregando por todos os lados. E naquele tempo, só para vocês terem uma ideia, a gente não tinha GPS. Então você imagina como um brasileiro do Goiás, uma cidade minúscula, chegou nos Estados Unidos e agora viaja todo o país usando praticamente um livro de mapa. Então tudo isso foi uma história no início nos Estados Unidos, mas tudo isso valeu a pena, porque isso me fez construir, me fez ser quem eu sou hoje. No decorrer desse início, me fez ser forte, me fez aprender a superar pressões, aprender a viver pressões de todos os lados. E isso é uma das grandes coisas que eu tenho comigo hoje, que é superar obstáculos sem que deixe o emocional cair em mim. É fazer coisas mais pensando no racional e deixar mais a emoção de lado. Então todo esse início foi muito sofrido, mas valeu a pena. E eu estou aqui hoje para ser não digo como um exemplo, mas para mostrar às pessoas a minha trajetória, para que incentive os jovens também, principalmente os jovens de hoje do Brasil, para que eles saibam que é possível vencer, mesmo sem esperar que outras pessoas vão fazer por eles, que só você sabe quem é você e o seu eu é você. Você é capaz de fazer acontecer. Boa. Antônio, e como foi essa vontade assim? Por que o exército americano? Então, Alexandre, o exército americano não é porque o exército americano. Eu, na verdade, tenho esse sonho de servir uma força armada e de servir uma guerra desde quando eu tinha meus 3 anos de idade. Eu já sonhava, já falava com as pessoas. Eu me lembro muito bem, lá na cidade de Ceilândia, quando meu pai ia no bar do Solarindo, que eu falo isso para todo mundo escutar, que foi de lá que nasceu essa vontade de ser militar, porque foi lá que eu comecei a ouvir as pessoas falar sobre guerra, porque o irmão desse senhor Larindo, que era dono do bar, teria servido na Segunda Guerra Mundial. Então lá eu escutava muita história da Segunda Guerra Mundial. Foi assim que me despertou essa vontade de ser militar. Então, continuando essa história desde os 3 anos de idade, quando eu fui para Goiânia, com 12 anos de idade, foi quando eu comecei meus desafios a tentar servir as Forças Armadas Brasileiras. Porém, no Brasil eu nunca tive a oportunidade. No Brasil, dos 12 aos 14 anos, eu estudei, fiz cursinho, prestei concurso da Escola Naval e do Colégio Naval, mas nunca tive êxito. Depois, quando eu fui uns 18 anos de idade, eu tentei entrar no Exército Brasileiro, mas eles não me pegaram, porque o Brasil tem várias restrições, muita gente quer servir e eu não tive a oportunidade de servir. Mesmo assim, eu ainda lutei, tentei me enganjar, tentei arrumar apadrinhado político, tudo para servir o Exército Brasileiro, mas o Brasil nunca quis meu serviço militar. Então, de lá, eu comecei, depois que eu tentei fazer isso, eu já fui para a universidade, terminei, acabei essa história, não parei ali, continuei minha vida e continuei estudando e tentando ser uma coisa melhor. E de lá eu vim para os Estados Unidos. Aqui, nos 2 primeiros anos, eu não tinha nem ideia se eu seria um militar americano ou não. Porém, assim que eu peguei o meu green card, na verdade, antes de eu pegar meu green card, começou a chegar panfletos da minha casa falando sobre as Forças Armadas Americanas. Foi quando eu comecei a despertar a curiosidade das Forças Armadas Americanas.
foi assim que eu conheci um brasileiro que já servia no exército americano e ele começou a me falar mais sobre. Então, antes mesmo de eu pegar meu green card, assim que eu peguei meu social, que é o CPF nosso aqui nos Estados Unidos, eu já fiz a prova inicial de entrar no exército americano, que a gente chama de ASVAB. Então, eu fiz essa prova e fiquei aguardando o green card chegar. Só para você ter uma ideia, eu fiz essa prova já em dezembro de 2008 e eu peguei green card em janeiro de 2009 e dia 5 de fevereiro de 2009 eu já tinha assinado meu primeiro contrato com o exército americano. De lá para cá, isso mudou muita coisa na minha vida. Mesmo porque ser militar nos Estados Unidos é muito diferente de ser militar no Brasil. Então, assim que eu assinei meu contrato com o exército americano, eu me entreguei praticamente para o exército americano. Eu entreguei a minha vida por um tempo para servir a pátria. E isso me trouxe muitos benefícios, me fez crescer. Então, nesse tempo eu já estava com quase 25 anos, quando eu comecei, já não tinha mais uns 23, 18 anos, mas comecei a seguir nessa carreira. E fiz todo o processo, fiz todos os cursos e as formações e sempre levei tudo muito a sério. Isso que eu falo para muitas pessoas. Recentemente falei aqui em Austin para um grupo de americanos, de quase 200 pessoas, que eles se sentiam muito motivados pela minha história. E isso eu falo para os brasileiros também. Eu nunca imaginei de estar na frente hoje de 200 americanos, levando eles para um lugar ou sendo o líder deles, mas eu sempre sonhei que algum dia eu chegaria em um lugar melhor na vida. E isso continua fazendo. Eu nunca imaginei que eu ia chegar lá, mas nunca deixei de fazer a minha parte. Então eu sempre preparei, sempre fiz a minha parte. E se você tem esse sonho, se você quer ser um militar, você não pode parar. Porque se você parar, ninguém vai fazer por você. Se você continua lutando, você pode sim fazer acontecer. No exército americano, como eu comecei como private e hoje eu sou master sergeant dentro do exército americano. Para vocês terem uma ideia, na hierarquia do ranking a gente vai de I1 a I9. Hoje sou um dos poucos brasileiros que já conseguia chegar a I8. Então eu tenho mais uma promoção em 14 anos de carreira. Tenho mais pelo menos 6 anos para servir. Nesse todo tempo eu dediquei muito, fiz toda, como eu disse antes, fiz toda a minha parte. O que eu falo fazer a minha parte, porque aqui também nosso sistema de promoção é diferente do Brasil, que a gente tem uma promoção mais por mérito, totalmente diferente do Brasil. O Brasil tem uma escola de sargento, a gente tem uma escola de sargento que você entra como sargento. Aqui todo mundo vai ser promovido por mérito e realmente são avaliações feitas por pessoas e também o que você faz nos seus recordes, por onde você passou. Eu, por exemplo, sempre mudei de unidades a cada 3 anos de idade, o que muita gente não faz, mas aceitar esses desafios, aceitar essas mudanças e de um lado para o outro a cada 3 anos fez eu conhecer mais o exército americano, fez eu conhecer mais pessoas, formar o meu network, formar as pessoas que eu conheço e essas pessoas junto comigo me levou a chegar onde eu cheguei. Hoje eu tenho amigos dentro do exército praticamente em quase todos os estados e por já ser uma pessoa já mais experiente dentro do exército, não falo mais velho, mas mais experiente, já consigo ter muita influência. Mas essa influência não foi do nada, essa influência foi lá do menino que vendia pão na rua com humildade, que tinha garra, mas que levantava cedo, mas sempre pensava em ter um dia melhor. É isso que eu espero de ver os jovens brasileiros fazer hoje. Não esperar que o governo vai fazer nada por eles, é que eles vão fazer algo por eles. Então, é um sonho de entrar no exército americano, é um sonho de entrar no exército brasileiro, mas na verdade é um sonho de vida, é um sonho que você tem que fazer acontecer. E se você faz isso acontecer, você está fazendo sua vida melhorar e a vida de todos que estão ao seu redor melhorar também. Verdade, nunca esperar, né, por ninguém. O que quer, faça você. Antônio, essa pergunta que eu vou fazer é uma curiosidade minha também. O brasileiro pode entrar no exército americano? Não tem alguma interferência lá? Pelo o exército de lá, o exemplo, se te convocam para servir? Então, Alexandre, os Estados Unidos têm uma história de usar imigrantes nas suas forças armadas. Para você ter uma ideia, já na nossa independência, lá em 1730, os Estados Unidos já usavam imigrantes nas forças armadas. Então, questão de nacionalidade, de ser brasileiro ou de ser de qualquer outra nacionalidade não te impede de entrar no exército americano. Para você ter uma ideia, o primeiro chefe da Marinha Americana era um escocês. Então, a gente voltando lá na história dos Estados Unidos,
lá da Guerra Civil, os Estados Unidos já fez com um general alemão, que chamava Sigel. Ele pegou esse alemão para recrutar alemães que tinham experiência de guerra e trouxe para os Estados Unidos. Então a gente tem programas para recrutar imigrantes desde a fundação do país. E programas que foi vindo e foi mudando, e que a gente teve o último em 2018, que chamava Marvin. No momento não recebe nenhuma aplicação, que voltou para o Congresso para ser reestudado, para dar uma segurança maior para o país aceitar imigrantes. Mas a questão de ser brasileiro ou de ser de qualquer outra nacionalidade não te impede de ser militar nos Estados Unidos. Mas você precisa ter documentação válida para poder trabalhar no país, para poder assinar um contrato para servir as Forças Armadas. Então, hoje, para a pessoa servir o Exército Americano, ela precisa ter Green Card. Mas isso hoje. Isso não quer dizer que amanhã um novo programa para recrutar americanos, especialmente pessoas que têm habilidades que o país precisa. Quando eu falo habilidades que o país precisa, o último programa que teve, chamado Marvin, era voltado principalmente para a linguística e para as áreas de medicina. E quando eu falar área de medicinas, são medicina não só humana, como veterinária, tudo que se envolve medicina, que deixava com que essas pessoas aplicassem e chegava aqui nos Estados Unidos e recebia a cidadania. Mas, porém, esse programa está encerrado desde outubro de 2018. Entre outros programas que aconteceu, lá atrás a gente vê na Guerra das Filipinas, os Estados Unidos trouxe vários filipinos para os Estados Unidos. E depois da guerra lá com o Japão, lá na Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos também trouxe vários japoneses para os Estados Unidos. Então são vários programas que já aconteceu. Hoje as Forças Armadas Americanas, eu diria para você que tem praticamente 60% de mão de obra imigrante ou de filhos de imigrante. Então o Exército Americano, as Forças Armadas Americanas é formada de imigrantes. Não porque eles estão lá para ser usados, mas são pessoas como eu, que sonhavam um dia de ser militar nos seus países e nunca teve oportunidade, que chegou aqui e teve oportunidade e foi servir o país. E aqui foi reconhecido, teve oportunidade e continua servindo o país. E se a gente pensar, quando você fala que um brasileiro pode vir e servir aqui, no momento não pode, mas pode ser que amanhã pode. E eu diria que com a forma que estamos hoje, com o governo que temos hoje, tem mais possibilidades de novos programas acontecer, porque as Forças Armadas Americanas hoje tem um déficit de recrutamento de mais ou menos 10%. Então 10% do que eles precisam esse ano fiscal não foi recrutado. Então algum programa pode acontecer em breve. O que eu falo para as pessoas é que elas fiquem preparadas. Não tem como você entrar nas Forças Armadas se você não fala nada de inglês. Até poderia ter como você entrar e ir para uma escola de inglês, tem, mas se você vai concorrer com outras pessoas, é melhor que você já aprenda a língua, que você vai ter mais chance de servir que os outros. Então, finalizando sua pergunta, um brasileiro pode entrar, nacionalidade não se impede, mas você precisa ter um green card, você precisa assinar um contrato de trabalho, então você precisa ser residente permanente para assinar esse contrato de trabalho. Não tem como você trabalhar para o Exército Americano, ser um funcionário público federal, se você não tem residência no país. Então você não precisa negar a cidadania brasileira ou que seja de outro país? Questão de negar a cidadania brasileira, isso aí tem vários fatores na equação. O brasileiro não precisa negar para iniciar o serviço militar, porém quando você vai ser promovido, depende do posto que você assumir, eles vão exigir que você negue a cidadania brasileira ou renuncie a sua cidadania brasileira, que foi o meu caso, porque você vai ter acesso à documentação secreta do governo. Então depois que teve o Wikileaks lá em 2011, o governo americano começou a forçar as pessoas que tinham acesso ao documento secreto americano a ter somente a cidadania americana, mesmo para se proteger. Quando a gente fala de outros países, tem alguns países que não podem servir, não pode ter duas cidadanias, não pode servir, o exército americano tem duas cidadanias, como os chineses, os russos, esses, e tem outros também, mas eles têm que renunciar já no início. Mas brasileiro, pela diplomacia que temos, as relações que temos no momento, pelo Brasil não oferecer nenhum tipo de perigo para os Estados Unidos, no iniciar, sim, você pode ter duas cidadanias, mas com o seu desenvolver na carreira, na profissão, vai chegar um momento que você vai ter que renunciar, que foi o meu caso, que eu fiz lá atrás, em 2012, quando eu renunciei à minha cidadania brasileira,
e perdi meu passaporte brasileiro, que eu decidi por seguir minha carreira e dar mais de mim para o país e receber mais do país também. E foi isso que aconteceu. Antônio, você já foi em alguma guerra? Então, Alexandre, eu já tive a oportunidade de participar de 2 guerras, já tive a oportunidade também de participar de várias outras missões mundo afora. Eu tive no Afeganistão entre 2010 e 2011, trabalhando no norte do Afeganistão, pude viajar também por todo o país e fui parte do primeiro time de reconstrução do Afeganistão lá em 2010. Em 2010, os Estados Unidos, no início lá do governo Obama, criou esses times de reconstruções e a gente visitou 16 províncias no Afeganistão, reconstruindo o país e também continuando se defender, tentando levar uma democracia e defender direitos humanos, defender direitos de família, direitos das mulheres, algo que não aconteceu por muito tempo, que nos recentes anos, que vocês podem ver, o Afeganistão voltou para a mão de quem estava lá em 2001. Que não mudou muita coisa, porque muita gente me pergunta direto, sua missão no Afeganistão, o que você mais pode tirar de aproveito? Eu tenho essa pergunta de repórteres direto que eles, eu quase que acho que fecho eles quando eu respondo, porque eles perguntam o que você mais fez no Afeganistão para te marcar no Afeganistão. Para mim, o que eu mais fiz para me marcar foi saber que eu fiz parte de uma missão que foi para levar a boa nova, para levar esperança para as pessoas, que a gente levou, a gente reconstruiu escolas, reconstruiu pontes, levou a infraestrutura para o país, mas que as pessoas realmente só esperavam em receber isso. Os afegãos não pegavam para continuar o projeto, ou lutavam para poder abrir mão de outras coisas para levar tudo à frente. Tem algo que eu conto às vezes como história, eu lembro muito bem em Cabul, de uma rede de esgoto que a gente construiu, que depois de 90 dias já estava toda cheia de lixo, e eles voltaram para pedir dinheiro para poder tirar o lixo da rede de esgoto. Então, se o governo americano vai e reconstrói algo para as pessoas e elas não continuam, elas não fazem a parte delas, nada vai mudar. Então, desde aquele tempo eu sabia que o Afeganistão ia ser o Afeganistão de hoje. Eu tenho outra história que eu lembro muito bem, que a gente levou energia elétrica para uma escola como fosse uma escola de segundo grau colegial do Brasil, no Afeganistão. A gente levou a fiação elétrica, colocou energia na escola e uma semana depois a gente voltou lá, não tinha nenhum cabo de cobre lá mais. Roubado. Todos estavam roubados. Então não tem como você reconstruir um país onde as pessoas não querem se reconstruir. Não tem como você dizer e colocar só a culpa nos Estados Unidos se as pessoas não fazem a parte delas. As pessoas têm que lutar para poder fazer o melhor do país, porque o país, na verdade, é as pessoas. A sociedade são as pessoas. São várias pessoas construindo um país, construindo a nação. A gente também não pode julgar os afegãos só por isso, porque quando você volta na história, desde a Pérsia, o Afeganistão é usado como rota de tráfico, como rota de mercantes que usa o território. Depois o país vem ser usado como uma área onde vira quase que uma guerra santa, que pessoas usam para brigar com os outros países. Então a gente é uma cultura que se desenvolveu em um lugar que é muito difícil de tirar. E para mim, pessoalmente, dizer para você que o Talibã é melhor do que o governo anterior, eu não posso te afirmar isso. Tem coisas do Talibã que é pior, mas tem coisas do governo anterior que também é horrível. E os Estados Unidos nunca teve total força no país. A gente nunca teve total apoio dentro do Talibã, a gente retirou eles, mas a gente nunca teve total apoio e influência do governo anterior. Além do Afeganistão, também eu pude servir no Iraque, no Kuwait e praticamente todo o Oriente Médio, na Jordânia. Então, em cada país que eu passei, quando eu começo a falar de missões, as pessoas, mas como você sabe tudo isso? Vou dizer para você, um militar americano que tem uma carreira, que começa a subir em sua carreira, ele sabe de muita história, que você, antes de você combater o inimigo, antes de você ajudar o inimigo ou ajudar até um país, você precisa saber as histórias e os porquê. Então, quando você conversar com um militar americano, você vai ouvir muito isso, que a gente tem que conhecer bastante antes de a gente tentar aproximar para poder mudar ou resolver uma situação. A minha última missão é praticamente entre o Egito até o Líbano, então eu pude viajar toda a região. Então, estive no Iraque, no Kuwait,
em toda a Arábia Saudita, na Jordânia. Tem várias lembranças boas da Jordânia, um povo muito diferente de toda a região. Mas o Iraque hoje, a gente posso dizer para vocês que é um Iraque dividido. A Síria é um país muito pobre, um povo muito sofrido. Então na Síria eu pude ver muita pobreza. Voltando lá no Afeganistão também vi muita pobreza. Muita gente pensa que o Brasil é pobre, mas eles realmente não conhecem o que é realmente ser pobre. Né? Porque quando você vai em um campo de refugiado na Síria, você reconhece realmente o que é pobreza. Você reconhece o que é realmente o valor, você realmente dá o valor na vida, porque é aí que você vê que a vida vale muito, que viver vale a pena, que pessoas realmente sofrem, crianças principalmente, nesses campos de refugiado pela Síria, na Jordânia, também sofrem muito. Também tive a oportunidade de fazer missões domésticas aqui nos Estados Unidos, em catástrofe que teve aqui em 2017, lá em 2010, 2011 também tive missões aqui dentro do país. Mas as missões de fora me levam a ter mais experiência, me levam a fazer mais aquilo que eu gosto de fazer dentro do Exército. Muita gente fala, você não quer fazer missões domésticas, por quê? Porque eu, na minha mente, da forma que eu fui treinado como praticamente alguém que vai para o combate, alguém que vai para resolver uma situação. E resolver situações fora dos Estados Unidos é diferente de resolver uma situação dentro dos Estados Unidos. Porque aqui dentro você está resolvendo situações entre as pessoas do país, povo, né? O seu povo é diferente, como lidar com essas pessoas é diferente. Recentemente a gente tem aqui no Texas, em toda a fronteira do país, grandes problemas que a gente tem hoje no Texas, 6.500 militares na fronteira. Muita gente fala, se você não vai, eu não quero ir, vai chegar um momento que eu vou ter que ir. Mas são tipo de missões que eu não gosto de fazer. Eu prefiro ir pro Iraque do que ficar aqui na fronteira dentro dos Estados Unidos, mesmo porque eu não gosto de resolver problemas domésticos, problemas de migração, essas coisas não é o motivo qual que eu fui servir militar ou o motivo que eu fui para a Força Armada Americana. Então, realmente, eu nesses 14 anos quase que de todo o Exército Americano, eu tive a oportunidade de sair pelo mundo, conhecer lá fora, viver com pessoas diferentes, conviver, trabalhar, e pude conviver e trabalhar com pessoas de mais de 70 nacionalidades. Então eu tenho uma carreira que para mim é a melhor do mundo, e eu falo para muita gente, ser militar eu nunca trabalhei. Para mim ser militar é algo tão melhor do que trabalhar, que não é um trabalho para mim, é algo que eu faço com prazer, com emoção, e faço o meu melhor, e dou o meu melhor. Estou hoje lá para fazer diferença. E hoje eu tento incentivar os jovens, os que chegam hoje dentro do Exército, para poder seguir uma carreira, não só para fazer o Exército melhor, para fazer a Força Armada melhor, mas para fazer a vida deles melhor também. O Exército fez a minha vida melhor. A minha vida hoje é totalmente diferente, e muito das coisas foi feita e motivada pelo Exército. E antes de reclamar da vida, lembre desses países, hein? Então, antes de você reclamar, antes de você começar a reclamar, imagine quantas pessoas passam necessidade. A gente sabe que tem muitas pessoas que passam necessidade no Brasil, mas imagine o quanto gente é oprimida, o quanto a gente não tem nem água para beber. Não vou dizer nem comida, a gente não tem nem água para beber. Então, quando você conhece esses lugares, você dá um novo valor para a vida. Muita gente também me pergunta, quando você esteve no Afeganistão, como foi, você realmente enfrentou a batalha? Sim, eu fui para o Afeganistão, e para todos, toda a gente pergunta e fala, mas você não é da infantaria, mas eu sempre servi ou em batalhão de infantaria, ou em brigada de infantaria, ou divisão de infantaria. Então eu me considero como alguém de infantaria, porque as minhas unidades foram dessa área. Então eu servi no Afeganistão com um batalhão de infantaria, então fazia a mesma coisa que eles. Então a gente enfrentava missões. No Afeganistão eu tive missões andando na rua, né, fazendo patrulha, andando, caminhando pelas ruas de Cabul. Conheço a capital, como conheço a minha cidade, no Goiás. Fiz patrulhas também no Afeganistão em carro armado. Fiz patrulhas de todo o que você imaginar. Então eu tive que enfrentar, eu tive que ver o inimigo. Então, como que é a diferença? Se você
teve encontro, teve medo de morrer? Não, nunca tive medo de morrer, porque eu fui preparado para servir o exército americano. Eu tenho a mentalidade de um militar. Muita gente pergunta, infantaria é o que mais morre? Pelo contrário, as pessoas que mais morrem em guerra não são as pessoas que vão para frente de combate, as pessoas que estão atrás, porque os que vão para frente, o inimigo tem medo deles, porque eles estão muito bem preparados, eles não vão para brincar, eles vão para resolver o problema. Então, eu sim já vi o inimigo várias vezes. Tenho orgulho de ter servido e de ter voltado vivo e para contar história para pessoas, para falar o que a gente fez para melhorar o país, mas que o país realmente não melhorou. A gente sabe que o país hoje é o mesmo que a gente encontramos lá em 2001 ou talvez até pior. Galera, agora eu vou pedir para o Antônio, você que tem um sonho de entrar no exército americano ou brasileiro, ou de qualquer que seja, vou pedir para ele dar um conselho aí para vocês. Então, Alexandre, eu falo isso para minha família, eu falo isso para os meus melhores amigos. Quando você tem uma meta de vida, talvez não vai ser uma linha estreita. Quando você vê lá na história lá de Moisés, quando ele vai do Egito para Canaã, ele não foi em uma linha reta. Se você tem um sonho de entrar realmente em uma força armada, ou se você tem um sonho de ter uma carreira de sucesso, você vai ter vários desafios, vários obstáculos. Mas acredite no seu sonho, persiste, luta e vê as conquistas. Quando você começa a ver as conquistas, você começa a acreditar mais, você consegue a persistir mais, você consegue chegar em um lugar melhor e conquistas vão começar a chegar. Eu digo para você, se você, por exemplo, tem vontade de ser um policial federal no Brasil, você talvez não começa sendo um policial federal, mas começa sendo em outra área. Mas se você não conseguiu, não fique parado, muda, tenta ir buscar um caminho que chega ao sucesso. Porque na verdade, no final das contas, que todo mundo quer é ter uma vida bem sucedida. Então se você quer servir o exército americano, ou se você quer servir em uma legião francesa, que eu tenho amigos hoje na França servindo, não desiste de seus sonhos. Vir para servir nos Estados Unidos hoje é muito difícil, nada é impossível. Mas, como eu disse, a França recebe imigrantes. A gente não falou isso antes, mas na França, como imigrante, você pode servir a Legião Francesa. Você recebe pessoas. O brasileiro pode servir lá. Tem um amigo que está lá agora, 4 meses que está lá. Então, se você realmente quer ser militar, seja como eu sonhei em ser militar desde os 3 anos de idade. Não foi não entrar no militarismo brasileiro que me parou. Eu nunca parei, eu sempre continuei com a educação. Porque se você continua desenvolvendo a sua educação, estudando, tendo conhecimento, você vai chegar em algum lugar. Mas se você estagnar e você não fizer nada, você vai ser quem você é hoje. Se você fizer alguma coisa, você vai mudar a sua vida. Você vai ser algo diferente amanhã. Então, se você é jovem, busque ser você melhor a cada dia. Busque melhorar o seu eu. E não espere por governos, não espere por outras pessoas. Porque você será responsável pelo seu futuro e seu futuro depende das atitudes que você faz hoje. Exatamente. Se você sabe o seu valor, corre atrás. Não espere daquele, desse, não. Vai em busca. Se você quer vir servir os Estados Unidos, se você tem toda a documentação, os Estados Unidos sempre vai precisar de militar. Aqui a gente tem quase 1 milhão de militares e a gente vai estar sempre precisando. Não é como no Brasil, que tem cotas aqui. A gente sempre tem mais vagas, sempre precisa de mais pessoas, na verdade, pessoas para servir o país. Só para vocês terem uma ideia, menos de 30% dos jovens americanos hoje que termina a high school, o segundo grau deles, estão aptos para servir o exército americano por vários motivos. Questões de obesidade, questões criminais. E para você servir o exército americano, você tem que realmente ter uma vida limpa. Então tem vários motivos. Desses 30%, talvez 3, 4% aplica para servir o exército americano. Que na verdade, menos de 1% da nação serve a nação. E algo que a gente não falou aqui antes, servir essa nação é algo de muito orgulho para mim, para todo mundo que serve, porque a gente é muito bem reconhecido
valorizado, não somente por salário, que muita gente pensa que o militar ganha muito dinheiro, que o militar tem altos salários. Não é por isso. O maior salário é reconhecimento da própria população. É você entrar em um restaurante e vir outra pessoa e dizer, não, hoje a sua conta é minha. É esse tipo de reconhecer da sociedade que te faz dar mais ânimo, que te faz querer servir a nação. É uma coisa que a gente não vê no Brasil. Então aqui nos Estados Unidos esse reconhecimento é muito grande. Então se você, brasileiro que está nos vendo, quer uma polícia melhor, quer um militar melhor, você tem que começar a valorizar não só o militar, mas também a família do militar. Se você tem um vizinho que é policial militar, ou tem um vizinho que está no exército, qual foi a última vez que você foi procurar se a esposa dele precisava de algo, se o filho dele está precisando de alguma coisa? Se você quer ter uma sociedade melhor, quer ter um militarismo melhor, tem que partir de você, tem que partir da sociedade. Não é só do governo tentar resolver tudo. Então, se a gente quer reconhecer os nossos militares, valorizar os nossos militares, a gente vai ter militares melhores. Se não, a gente vai ter o que temos agora. Nunca vai mudar, né? Nunca vai sair disso que é. Sempre vai estar no que é e sempre vamos estar na mesmice. Porque no Brasil, talvez pela ditadura militar, temos uma grande barreira quando a gente fala de valorização dos militares. Porque muita gente já tem em mente que militar é uma pessoa ruim, uma pessoa que faz coisas que não deveria fazer. Mas na verdade, não são todos assim. E para mudar essa cultura, depende de toda a sociedade. Aí, recado tá dado, hein? Para quem quer entrar na carreira militar. Bom, queria agradecer o Antônio aqui, Caiado, por me ceder o espaço na casa dele para essa entrevista, essas perguntas também. E quero deixar esse espaço aberto agora para ele divulgar as redes sociais dele e o projeto dele aí para vocês. Então, eu estou nas redes sociais há quase um ano e 3 meses, eu acredito, e vim para as redes sociais exatamente para poder incentivar pessoas a ter uma carreira melhor, ter uma vida melhor, e não vim me expor nas redes sociais para poder ser um milionário de redes sociais. Vim para as redes sociais para incentivar os jovens brasileiros, principalmente, aos jovens que têm as mesmas raízes do que eu, que nasceu de família humilde, mas que sonha em chegar a um lugar melhor. Então, se você tem esse sonho, se você quer transformar a sua vida, eu estou nas redes sociais para te mostrar os caminhos que percorri, para que você possa percorrer, porque os caminhos que eu percorri possam ser bom para você como foi bom para mim. Então, se você quer conhecer-me nas redes sociais, meu Instagram é o Antônio Caiado, mesma coisa para o YouTube, meu canal é o Antônio Caiado. Você pode me encontrar lá, pode me seguir, e eu estou todos os dias fazendo uma postagem falando de algo motivacional, mostrando alta performance, mostrando um pouquinho da vida de um militar dentro do exército, mostrando exercícios militares pelo mundo. Então, se você quer conhecer e quer ter essa autoestima de um jovem que está recomeçando a vida, ou se você realmente quer recomeçar a sua vida, mesmo não querendo ser militar, e precisa de uma palavra de autoestima, de uma palavra que te leva a pensar melhor, te dá uma energia positiva, vai lá nas redes sociais que eu tenho isso para te oferecer. Então, lembrando, meu Instagram é o Antônio Caiado. O Antônio Caiado já vai estar aparecendo aí na tela aí, e vão lá seguir o Antônio Caiado. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Então se inscreva no canal, compartilha esse vídeo, senta a espera do like e deixa um comentário aí do que vocês acharam. E até a próxima, tamo junto! Aí, você tem que filmar isso aí, ó. Você acha que eu já mudou? Não, olha, aqui eu não tem não? Esse é o Antônio. Equipe Alexandre no Texas tá ficando profissional. Tá muito chique, maquiador, olha, maquiadora. Ai, $100, tá? Desse lado aqui ficou. O que aconteceu aí, Alexandre? Ah, você tá gravando? Não. Aí, ó, eu vi com a minha camiseta aqui, ó, aí eu fui comer, caiu, molho, mandaram eu tirar e eu tive que botar do Antônio. É que já tava bem, já comendo.